da FABC e como projeto de estudo da aplicação prática de conceitos de manutenção em processos de fabricação para a disciplina de gerência de ativos, analisaremos um estudo de caso. Este case é baseado na experiência da empresa Midea Carrier com a consultoria produtária, mas para que possamos alterar e acrescentar elementos à história, vamos usar o nome fictício de empresa Nine. O foco é a aplicação dos conceitos de TPM, que em português significa manutenção produtiva total. Eu sou a Thaís, gerente de operações da Nine. Supervisiono a área de fabricação e montagem para garantir que tudo esteja funcionando como previsto. No quadro de funcionários da equipe, temos o Pedro, que já trabalha conosco há uns 3 anos, operando equipamentos e realizando algumas manutenções de vez em quando. Recentemente, contratamos uma estagiária, Giovana, que cursa Engenharia de Gestão, e sempre nos apresenta ideias novas para que implementemos a nossa área. Graças a uma sugestão dela, acionamos Fernando, um consultor, para nos ajudar a implementar novos conceitos de gestão e aumentar nossa produtividade. Agora, Pedro e Giovana vão apresentar brevemente a empresa. Olá, sou o Pedro, trabalho na Nine há 3 anos como operador de fábrica e participei da implementação da TPM aqui na nossa planta de Manaus. Falando um pouco sobre a nossa empresa, a Nine é uma das maiores fabricantes de climatizadores no mundo. Equipamentos como ar-condicionado, climatizador portátil estão em nosso portfólio. Dentro do âmbito nacional, nós somos líderes na fabricação de diversos produtos. Nosso catálogo também inclui refrigeradores, micro-ondas, lavadoras, secadoras, aspiradores de pó, freezers, entre outros. Meu nome é Giovana, sou estagiária aqui da Nine, estou há pouco tempo e sempre que possível eu trago ideias baseadas nos estudos da engenharia de gestão. A Nine é uma empresa multinacional presente no Brasil, na Argentina e no Chile. Ela produz mais de 5 milhões de produtos por ano. Manaus representa a maior planta fabril de produção de ar-condicionado da América Latina, com mais de 1.200 funcionários operando. Números como esse nos consolidam como uma das maiores fabricantes de climatizadores de ar do mundo. 1 em cada 3 micro-ondas e 1 a cada 4 ares condicionados split produzidos e vendidos no mundo são da marca Nine. Para garantir que estamos trabalhando em um ambiente produtivo e que todos os processos estejam correndo bem, marquei uma reunião com operadores e estagiários para que problemas sejam apresentados e soluções encontradas. Vamos ver o que eles têm a dizer. Bom, nós fizemos uma reunião e encontramos 3 principais problemas na nossa linha de produção. O primeiro é que as máquinas trabalham a todo vapor. Tem época que a chefia demanda muito a produção. E as máquinas não param em nenhum momento, o que começa a dar problema. O segundo é que quando as máquinas param, tem que parar tudo. Temos que chamar o pessoal da manutenção. Não entendemos muito bem o que eles estão fazendo. Eu só sei que demora bastante. Isso acaba acumulando um trabalho, devido à máquina ter ficado parada, e aumenta a pressão de a gente entregar todo o nosso trabalho dentro do mesmo prazo. O terceiro é que, além disso, nós não sentimos muita vontade para opinar sobre os problemas que acontecem no dia a dia. Eu acho que é a função dos gestores olhar para isso. Na faculdade eu estudei com algo que pode ajudar com esse problema. Ele chamava TPM. Não é esse daí que você está pensando, não. É a sigla para Total Productive Maintenance, que significa manutenção produtiva total. A ideia principal é reestruturar a estrutura produtiva, com envolvimento de toda a empresa e com mecanismos para a gente poder prevenir perdas, acidentes, defeitos, desperdícios. Aí a gente minimiza os custos e melhora a eficiência, eficácia, produtividade. Como todo mundo é envolvido, os operadores também trabalharão com manutenção e a gente economiza tempo e dinheiro. Tem ali 8 pilares que passam por segurança, treinamento, várias modalidades de manutenção, gestão administrativa e o tempo. O que a gente precisa mesmo seria das partes de manutenção autônoma, manutenção planejada, educação, treinamento e melhoria focalizada. Acredito que seria muito bom chamarmos um consultor, alguém especializado ali em TPM para ajudar com a implantação, se formos atrás disso.
Depois de toda aquela explicação, todos se convenceram de que era uma boa ideia. O consultor Fernando foi chamado e analisou minuciosamente os processos produtivos da empresa. Também chegou à conclusão de que a implementação do TPM seria um excelente advento para a NAI. E levantou alguns pontos na apresentação da sua proposta para nós. Olá, eu sou o Fernando, sou o consultor de TPM que vai ajudar vocês da empresa Nine a entender melhor quais são os principais desafios que vocês têm pela frente e como que será a jornada de implantação do TPM na prática. Bom, analisando a empresa de vocês, eu percebi 2 desafios principais que a gente vai encontrar. O primeiro deles é administrar os índices de capacidade de produção, que esses índices variam muito durante o ano. A gente percebe uma certa sazonalidade. Por exemplo, no primeiro semestre, encontramos 35% da capacidade dos maquinários, enquanto no segundo semestre, utilizamos de 90% a 95% dessa capacidade. Ou seja, é nesse segundo semestre, que a gente chama de high season, que temos que garantir de fato a disponibilidade dos maquinários e onde eles não podem parar de maneira alguma, porque vão impactar de forma crítica a produção. Como segundo desafio, a gente vai ter que reduzir os desperdícios que a gente encontra nos processos e os desperdícios que a gente encontra no processo de manutenção que vocês já aplicam na empresa hoje. Uma vez que a gente utiliza metodologias para identificar esses problemas, criar planos de ação para saná-los, a gente vai conseguir ver na prática a redução dos custos associados. Bom, é meu papel como consultor também explicar para vocês o porquê que a gente precisa implantar o TPM na empresa Nine. Eu separo aqui 3 principais motivos. O primeiro é que a gente tem que garantir a performance dos equipamentos durante toda a linha de produção, mas principalmente durante o high season, que é o desafio 1 que eu comentei com vocês. Além disso, a gente tem que disseminar os conceitos de manufatura enxuta por toda a fábrica, entre todos os funcionários, para que eles se sintam agentes de transformação, se sintam parte da mudança. Porque ninguém melhor do que eles, que estão no chão de fábrica, para entender de fato onde estão os desperdícios de cada processo, de cada maquinário, enfim. Além disso, a gente tem que reduzir as despesas com horas extras e as despesas altíssimas que a gente tem hoje com o processo de manutenção atual de vocês. E esse processo de manutenção atual, ele é muito reativo, então a gente só trabalha para consertar os problemas depois que eles já aconteceram. Então, de uma forma geral, eu quero mudar o mindset da empresa. Hoje a gente fica feliz porque executamos um bom reparo, mas eu quero que a gente fique feliz porque conseguimos evitar as falhas não previstas. Eu sei que a linha de produção de vocês é muito extensa. Vocês na empresa Nine têm muitos processos diferentes para diferentes produtos que vocês fabricam. Então, para realizar uma implantação correta do TPM, é preciso primeiro que vocês entendam o conceito e provem o valor deste investimento. Por isso, eu preciso que vocês escolham um setor específico da Nine, de preferência algum que seja um gargalo do processo, para que a gente possa realizar um piloto. Vocês podem me perguntar, mas Fernando, o que é um gargalo do processo? O gargalo do processo está, por exemplo, em um setor que o recurso demandado é maior do que pode ser ofertado pelo maquinário. E assim, esse processo gargalo passa a limitar a utilização dos recursos não gargalos posteriores na linha de produção. Vocês têm alguma sugestão para mim de alguma área específica em que a gente pode começar um piloto de TPM? Nas características que você deu, nós temos... Bom, para produzir o ar-condicionado, que é o nosso carro-chefe, é necessário produzir a serpentina de cobre, que é um componente fundamental do produto, pois é nesses tubos que acontece a troca de calor, conduzindo o ar quente para dentro ou para fora do ambiente. Para a produção das serpentinas, nós temos um setor chamado estamparia de serpentinas, que possui 9 prensas e 10 ferramentas, que trabalham com o máximo da capacidade sempre, e por isso elas não podem parar nem apresentar instabilidade nenhuma. Os ativos desse setor acumulam uns 33 milhões de reais. Dentre os 8 pilares que eu tinha mencionado anteriormente, a gente selecionou 4 deles para aplicação. O primeiro deles foi o treinamento e educação. Sempre é muito importante a gente ter todos os nossos colaboradores seguindo para o mesmo objetivo. A aplicação do TPM é justamente uma mudança também de cultura. Então, promover o treinamento, promover a educação e tanto para investir nos nossos colaboradores é muito importante. E conhecimento sempre nunca é demais, né?
sempre possuem um retorno financeiro. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar foi o de melhoria focalizada. Ele é responsável por orientar as ações que irão maximizar eficiência e produtividade. É ali que vai acontecer o grande planejamento, né? Constitui-se em criar, então, um plano de ação voltado para a gente eliminar perdas, que diminui o tempo produtivo de um equipamento e também a diminuição das perdas de produção. Então, a gente coletou dados sobre paradas, rotinas, desempenho, qualidade, a medida da eficiência, que normalmente as pessoas chamam de OEE, e fomos bolando esse plano de ação, sempre pensando no objetivo da empresa. Então, foi utilizado o método que a gente chama de CAPDO, que em inglês é chamado Check, Action, Plan and Do, ou seja, nessas etapas são entender o estado atual em que eu estou, então o que está acontecendo na companhia, analisar a causa dos problemas, então da onde está vindo essa manutenção, da onde está vindo esse tempo de parada, esse tempo de falta de produtividade, desenvolver depois um plano de ação com todas essas informações coletadas e depois desse desenvolvimento a gente faz a execução desse planejamento. E no pilar da manutenção autônoma, que é justamente o operador poder realizar essa manutenção de forma autônoma, né? De manutenções de itens que são simples, que não possuem complexidade e não há necessidade de conhecimento teórico e técnico para poder realizar, né? Como estou falando de itens como lubrificação, reparo, teste. Foi feito através, então, essa implantação foi feita através de treinamento com os operadores, foi uma forma bem interessante, de forma bem interativa, e incentivando justamente o sentimento de dono aos operadores, uma mudança de cultura mesmo para eles, sendo eles os responsáveis pelos equipamentos, né? Com isso, a gente implantou também o quadro para gestão visual por máquina, sendo possível que todos pudessem ter a informação bem clara e nítida de todos os ajustes e ações que foram realizadas na máquina, deixando todos na mesma página, sobre os indicadores, resultados das auditorias. Uma parte bem interessante mesmo foi a implantação da LUP, que é a lição de um ponto, para poder fazer a padronização das atividades. Então, todo mundo acaba padronizando todas essas atividades. E o último pilar é a manutenção planejada, que é a mais importante que a gente possui aqui. E o objetivo principal dela é o desenvolvimento de um sistema que promova a eliminação das atividades não programadas de manutenção, que aí é onde tem o maior foco de gasto e de tempo, né? Tem 9 pilares e a gente fez um diagnóstico completo durante o período de um mês. Então foi levantada a condição atual dos equipamentos, onde foi coletado o número de falhas, pasta com todas as informações dos equipamentos, o desempenho desses equipamentos, quais são as metas de manutenção, estabelecer uma organização de melhoria individual, que é eu identificar aonde que eu estou desperdiçando recurso, aonde que eu estou gastando tempo corrigindo o problema, né? Depois, o estabelecimento de planos de manutenção, que é criar realmente um fluxo de trabalho e selecionar aqueles equipamentos que eu vou ter manutenção programada. E quando que eles vão acontecer, para que não me atrapalhe também na minha produção. E o principal, que é o estabelecimento de um sistema de manutenção preditiva, que é monitorar os itens importantes com o objetivo de evitar falhas ou quebras, né? Então, a gente mensura os resultados da manutenção também depois. Então foram estruturados indicadores na área de manutenção e os responsáveis para o controle e acompanhamento da evolução de toda essa etapa, podendo realizar a classificação ABC das máquinas, em quando que eu vou fazer a programação delas, e foi fundamental a equipe de manutenção estar alinhada com a equipe de operação. Esse foi um dos pontos chaves e o que vai realmente reduzir a longo prazo todo tempo, recurso e gastos. Realmente vai ser essa etapa de manutenção planejada, onde eu vou fazer a manutenção preditiva. Bom, de maneira geral, a implementação da metodologia TPM seguiu da seguinte forma. Primeiro, conforme a Giovana já disse, foram definidos os 4 pilares a serem utilizados.
Depois, definiram que o setor a ser priorizado seria o setor de estamparia de serpentinas. Isso porque é o setor que representava o maior gargalo, né, na nossa produção. Nós, operadores do setor e as áreas de apoio, recebemos um treinamento para podermos indicar de uma maneira mais correta as falhas de cada máquina. Depois desse treinamento, houve o chamado dia D. Nesse dia, nós, em conjunto com todas as áreas, fizemos a indicação de todas as falhas, todas as pequenas falhas de cada máquina do setor. Isso foi feito por meio da colocação de etiquetas em cada máquina. Após os diagnósticos das falhas, algumas ações começaram a ser tomadas, né? Com o passar dos dias, algumas reuniões diárias foram necessárias. Isso para ver se as ações tomadas estavam de fato sendo executadas e também para ver quais efeitos essas ações surtiram. Conseguimos implementar o TPM em toda a fábrica no prazo de 12 meses e nossa eficiência geral passou de 49% em 2018 para 62% em 2019 e em 2020 alcançou o marco de 78%, conquistando um ganho de mais de R$500 mil. Além disso, melhoramos muito a confiabilidade de nossos equipamentos e a gestão de nossos ativos. Também eliminamos estoques intermediários, fazendo com que o processo ocorresse com mais fluidez. Nossos funcionários também estão muito mais motivados e conseguimos minimizar o tempo ocioso de máquinas e pessoas. Devemos tudo isso à implementação do TPM na nossa empresa. E tenho certeza que nossa produção continuará em melhora contínua e conseguiremos alcançar marcos ainda melhores em 2021.